Olá, olha eu aqui de novo. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre a aula 13, né, que tem como título Ambiguidade. A ambiguidade é um problema, né? Então, nesta aula, né, nós vamos trabalhar com a ambiguidade polissêmica e a ambiguidade estrutural, né? O problema da ambiguidade é quando ela não é intencional, quando ela é involuntária, né? E aí, quando ela é involuntária, ela pode, com certeza, pode não, ela dificulta a compreensão do texto, né? Porque a ambiguidade, quando ela é intencional, como, por exemplo, quando acontece em textos publicitários, né? Ela é vista como um recurso estilístico, né? O problema é quando ela não é intencional e acaba sendo provocada de forma aleatória, dificultando a compreensão de um texto. Então, essa é a ambiguidade involuntária, precisa ser evitada. Vamos lá, então. Nós vamos começar a aula com esse texto, né, uma publicidade do governo federal, né, que tem como título Faixa, de uma forma ou de outra você acaba usando. Este é o texto verbal, né, da publicidade. Faixa, de uma forma ou de outra você acaba usando. Atravessar na faixa, esse é o código. Então, do meu lado esquerdo, nós temos aqui a foto, né, a imagem de uma rua com a faixa de pedestre. E do meu lado direito, nós temos a foto, né, por cima da cabeça de um indivíduo, né, e com esparadrapo, né, com parece atadura, né, alguma coisa assim, é, como se a pessoa tivesse machucado a cabeça. Então, o título da publicidade é Faixa, de uma forma ou de outra você acaba usando. Então, esse termo aqui, essa palavra faixa, é uma palavra ambígua, que pode ser faixa de pedestre, faixa de curativo, né? Só que aqui nessa publicidade, essa ambiguidade é intencional. Ela é feita, essa ambiguidade, ela foi feita de propósito, né? Para levar essa reflexão para o leitor. Por quê? Se o leitor, né, se o leitor ou ouvinte não atravessar na faixa de pedestre, ele pode vir a sofrer um acidente e acabar tendo que usar a faixa, né, o curativo na cabeça, né? Isso na melhor das hipóteses, né? Se não sofrer um mal pior, né, vir a morrer, enfim. Né? Então, é uma publicidade para chamar a atenção do leitor, né? Da necessidade de se atravessar, de se usar, né, a faixa de pedestre ao atravessar a rua, tá? Então, essa palavra faixa é uma palavra faixa empregada aqui na publicidade de forma proposital, de forma ambígua. Então, aqui nós temos uma ambiguidade intencional, voluntária, né, para chamar a atenção do leitor. E eu já vou adiantando que é uma ambiguidade polissêmica. Por que é uma ambiguidade polissêmica? A ambiguidade ela vai ser chamada de polissêmica quando uma palavra tiver mais de um significado, né? Então, como faixa, pode ser faixa de pedestre, faixa de cinto, né? Ali a faixa, né, de esparadrapo ali de curativo na cabeça, né? Então, quando a palavra apresenta mais de um significado, nós podemos ter aí, no caso, a ambiguidade polissêmica, né? Então, se nós temos esses outros dois exemplos aqui, esse exemplo aqui, a moça disse, não gostei da manga. A palavra manga gera uma ambiguidade polissêmica, porque manga, eu posso ter a manga da roupa, a manga de fruta, e aí, para desambiguar, eu teria que especificar de que manga eu estou falando, né? A moça, ao escolher as frutas para a salada, disse: Não gostei da manga. Aqui ninguém vai pensar em manga de vestido. Obviamente, está se falando aqui da manga de fruta. Ou a moça disse à costureira: Não gostei da manga. Porque se ela disse para a costureira, é óbvio que se trata aí de manga de roupa. Ela está falando. A não ser numa outra situação em que elas estão comendo frutas, né? Aí eu teria que ter todo o contexto para desambiguar.
né, para eu saber que não está tratando ali, por exemplo, de manga de roupa e também de manga de fruta, tá? Tudo vai depender da situação. Quando eu coloco aqui a moça escolher as frutas para a salada, eu estou criando contexto para tirar essa ambiguidade, né? Da mesma forma, a moça disse à costureira, eu estou criando o contexto de costura para tirar essa ambiguidade e levar o interlocutor a perceber que eu estou falando da manga da roupa. Bem, e aí, então, voltando àquela primeira publicidade, identificar o tipo de ambiguidade encontrada, eu já disse para vocês, eu já adiantei, né? Trata-se da ambiguidade polissêmica, porque a palavra faixa, ela pode ter vários significados dependendo do uso, dependendo do contexto em que ela esteja, dependendo do enunciado onde ela esteja inserida, tá? Número 2, crie uma expectativa de sentido de forma a anular a ambiguidade nas frases seguintes. Para isso, substitua a palavra escrita em caixa alta de forma mais geral por outra que limite o sentido do vocábulo que está em itálico e que é gerador da ambiguidade. Então, vejam só, o rapaz encontrou as balas que procurava. Se eu quiser falar de bala de munição, eu posso substituir rapaz por assaltante. O assaltante encontrou as balas que procurava. Obviamente, o assaltante não vai procurar bala de goma, de mascar, vai procurar bala de munição. Ou então, o policial encontrou as balas que procurava. Então, só em trocar o rapaz por policial ou por assaltante, eu já vou saber que essas balas são balas de munição. Letra B. O homem esperava que suas ações lhe trouxessem vantagens. Para eu entender que essas ações são ações de aplicações financeiras, eu preciso substituir esse homem, que é um termo mais geral, por um termo mais específico. E aí eu posso falar, o executivo esperava que suas ações lhe trouxessem vantagens, ou o empresário esperava que suas ações lhe trouxessem vantagem, ou o aplicador financeiro, né? Então, eu preciso substituir o termo geral homem por um termo mais específico. Letra C. A mulher não conseguiu a linha que desejava. Para eu entender que se trata de fio, essa linha se trata de fio, eu vou substituir mulher, por exemplo, por costureira, né? A costureira não conseguiu a linha que desejava, então só pode ser a linha de costura. E por último, a letra D, o rapaz pediu uma vela nova. Para eu saber que se trata de uma vela de ignição, eu vou substituir rapaz por um mecânico. O mecânico pediu uma vela nova, então, se ele pediu uma vela nova para consertar, colocar no carro, se trata aí da vela de ignição. Ok? Então, substituindo esses termos mais gerais por termos mais específicos, eu consigo dar conta da situação de comunicação e tiro a ambiguidade da frase, tá? Número 3. Explique por que o texto publicitário da Secretaria de Turismo do Ceará é ambíguo. Observe a época em que foi publicado. Então, vejam só, o texto é: Carnaval no Ceará. Também tem Mangueira, Beija-Flor e 573 quilômetros de praias paradisíacas para você desfilar em alto astral. Ceará. Ceará, quem conhece, fala bem. Esse texto foi publicado na época do Carnaval, né? Então, qual é a ambiguidade aqui? Carnaval no Ceará. Também tem Mangueira, Beija-Flor e 573 quilômetros de praias paradisíacas. Quando fala que também tem Mangueira, Beija-Flor, está fazendo referência ao Carnaval do estado do Rio de Janeiro, né? Que nós temos as escolas de samba e a escola de samba chamada Mangueira, a escola de samba chamada Beija-Flor, né? Então, aqui, a referência, a ambiguidade é com o nome dessas escolas de samba. Só que no Ceará, não são as escolas de samba, né? O carnaval no Ceará, aqui, nessa publicidade, o carnaval é feito pelas coisas da natureza. Então, mangueira aqui é a própria árvore da manga, né? Porque mangueira é a árvore, né, que produz o fruto, manga, né?
Beija-flor é um tipo, é uma espécie de passarinho. Então, aqui, a ambiguidade é causada em função dessas palavras, mangueira e beija-flor. E aí, nós desambiguamos, né, quando a gente vê os outros elementos da publicidade, carnaval no Ceará, né? Também tem Mangueira, Beija-Flor e 573 quilômetros de praias paradisíacas para você desfilar em alto astral. Observe que até os outros vocábulos do tipo da publicidade fazem referência ao tema, né? Ao frame, como nós vimos lá no início do nosso curso, né? Ao frame carnaval, né, que é desfile, alto astral, né, folia, né? Então são vocábulos que fazem referência a esse tema do carnaval, tá? Então é uma ambiguidade polissêmica causada pelos vários significados que algumas palavras podem ter. E aí nós precisamos de um contexto para desambiguar, ok? Então é uma publicidade, é um tipo de ambiguidade mais fácil de ser, um tipo mais fácil de ser resolvido, porque basta especificar o contexto, né, que a ambiguidade se desfaz. Agora nós vamos ver o segundo tipo de ambiguidade, que é a ambiguidade estrutural, né? E na maioria das vezes é uma ambiguidade involuntária. Ela acontece às vezes sem a pessoa perceber que está provocando, que está produzindo enunciados ambíguos, tá? Então vejam só. No primeiro caso, a difícil distinção entre agente e paciente. Quando nós temos o seguinte exemplo, a descrição da professora foi bem feita. Então, quando nós temos a descrição da professora foi bem feita, a professora nesse enunciado, ela é o agente, ou seja, foi ela que fez a descrição, né? Ou ela é o paciente, alguém descreveu a professora. Então, do jeito como está o enunciado, a descrição da professora foi bem feita, é uma frase ambígua. Então, se eu quero dizer que a professora é o agente, eu vou ter que reformular a frase e dizer: a professora fez uma boa descrição da turma, por exemplo. Aí eu sei que se trata da descrição feita pela professora. Agora, quando eu quero dizer que a professora, que na verdade foi o paciente, foi o objeto da descrição, aí eu posso dizer, descreveram bem a professora, ou então a turma fez uma boa descrição da professora. Então, na ambiguidade estrutural, eu preciso reescrever o enunciado, né, de outra forma, para desfazer a ambiguidade. Então, isso tem que prestar muita atenção ao produzir o escritor, né, a pessoa precisa prestar muita atenção ao produzir os enunciados, né, para verificar se não está produzindo enunciados ambíguos, né, de difícil compreensão. Bem, mau uso da coordenação. Se eu digo assim, Botafogo e Fluminense jogarão amanhã, aí eu vou perguntar, Botafogo e Fluminense vão jogar entre si? Ou Botafogo vai jogar com outro time, Fluminense vai jogar ainda com outro time, ou seja, eles vão jogar em partidas diferentes. Mas do jeito como está aqui, Botafogo e Fluminense jogarão amanhã, eu não sei se Botafogo vai enfrentar Fluminense ou se eles vão enfrentar outros times, né? Então, se eu quero resolver esse problema, eu vou reescrever esse enunciado. Então, eu posso dizer, Botafogo jogará contra o Fluminense amanhã, então eu já sei que os dois times vão jogar uma única partida, ou eu poderia dizer, se não vão jogar uma única partida, eu poderia dizer, Botafogo jogará amanhã contra o Bragantino e o Fluminense contra o Flamengo. Então, aí, especificando mais, reescrevendo o enunciado, eu resolvo o problema da ambiguidade. Um terceiro exemplo de ambiguidade é a má colocação das palavras. Se eu tenho assim, ó, a professora deixou a turma entusiasmada. Eu não sei, né, se a professora fez a turma ficar entusiasmada ou se ela
né? Ao sair da turma, ela estava entusiasmada. Então, nós precisamos reescrever. Então, eu vou dizer, a professora que estava entusiasmada deixou a turma. Vejam, lembram que eu falei com vocês lá na aula 12 sobre a oração adjetiva? Aqui eu estou explicando, né, qual o estado da professora. A professora que estava entusiasmada, então ela estava entusiasmada, ela saiu e deixou a turma, tá? Agora eu tenho agora se eu quero dizer que a turma é que ficou entusiasmada. Esse segundo exemplo aqui de desambiguar, ele não está correto. Eu vou pedir para vocês riscarem ele e colocarem a forma correta. Por quê? Porque do jeito que está aqui, está igual ao exemplo ambíguo. A professora deixou a turma entusiasmada. Foi um erro aqui de digitação, tá? Na hora de colocar a frase correta, colocamos a mesma frase aqui de cima. Então, como poderíamos reescrever para dizermos que a turma é que ficou entusiasmada? Poderíamos dizer assim, ó, a professora fez a turma ficar entusiasmada. Então, essa segunda frase aqui, para desambiguar, ela precisa ser alterada. Então, vocês precisam escrever: a professora fez a turma ficar entusiasmada, ok? Bem, quarto exemplo, mau uso de pronomes relativos. Isso ocorre geralmente quando o pronome relativo tem dois antecedentes. Então, não se sabe a que ou a quem se refere. Se eu digo assim, encontrei Maria e minha prima que não via há algum tempo. E aí eu pergunto, você não via há algum tempo a Maria ou a sua prima, né? Encontrei Maria e minha prima que não via há algum tempo. Esse que aqui, esse pronome relativo, ele pode estar fazendo referência a Maria ou a minha prima. E aí nós vamos precisar reescrever. Então, sugestão. Maria, encontrei Maria que não via há tempo e minha prima. Aqui também tem um errinho, né? Porque quando eu digo ali, ó, encontrei Maria, encontrei Maria, encontrei Maria e minha prima, que não via há algum tempo. Então, para desambiguar, eu preciso dizer: encontrei Maria, que não via há tempo. Então, eu passo por uma oração explicativa, né? Encontrei Maria, que não via há tempo. Então, eu não via há tempo a Maria. E minha prima. Aqui não é sua prima, é minha prima, porque eu estou falando da minha prima. Lá no enunciado, no exemplo, é minha prima. Então, eu tenho que. Aqui foi um erro, tá? Então, eu encontrei Maria, que não via há tempo, e minha prima. Então, eu já sei que esse pronome relativo está se referindo a Maria. O problema é com Maria. Eu não vi há tempo a Maria, minha prima não. Eu já vi ontem, por exemplo, tá? Ou uma segunda possibilidade, encontrei a prima de Maria, não, encontrei minha prima que não via há tempo e Maria. Aí aqui o pronome que vai fazer referência à minha prima e não mais a Maria, tá? Então encontrei minha prima que não via há tempo e Maria, tá? Eu vou pedir a vocês só para fazer essa correção. Encontrei minha prima que não via há tempo e Maria, porque possivelmente um primeiro exemplo eu deveria ter pensado: encontrei Maria e sua prima que não via há algum tempo. A frase deveria ser essa, né? E aí eu quis melhorar a frase, coloquei para minha prima e na hora de desambiguar esqueci de fazer a alteração, tá? Então vocês façam essa correção, por favor, ok? Bem, quinto exemplo: a não distinção de pronome relativo e conjunção integrante. João falou com o rapaz que mora ali. Quem é que mora ali? É o João ou é o rapaz? Então, João falou para o rapaz que ele, João, não mora ali, ou João falou com o rapaz, esse rapaz é que não mora ali. Então, a gente precisa reescrever. João falou com o rapaz que mora ali.
nesse caso, né, é o rapaz que mora ali, tá? João falou com o rapaz, o qual mora ali. Ou João falou que mora ali para o rapaz. Então, quando eu tenho essa segunda forma, João falou que mora ali para o rapaz, aí já é o João que mora ali e não mais o rapaz, ok? Sexta, mau uso de formas nominais. As formas nominais são o gerúndio, o particípio e o infinitivo. Gerúndio são as formas verbais, né, nominais. Então, cantando, partindo, comendo, bebendo. Particípio, cantado, estudado, partido. Infinitivo, cantar, vender, partir, estudar. O gerúndio, né, cantando, partindo, comendo, bebendo, ele é bastante ambíguo. Então, se eu tenho um exemplo, vi João e a namorada passando mal. É a namorada de João que passava mal, eram os dois que passavam mal, né? Então, esse passando mal não especifica se é o João ou se é a namorada. Quem estava passando mal? João ou a namorada? Ou os dois? Então, sugestão para resolver o problema. Vi João que passava mal e a namorada. Então, nesse caso, é o João que passava mal. Vi João e a namorada que passava mal. Nesse segundo caso, esse que passava mal está se referindo à namorada, ao referente mais próximo, tá? Ou então, se eu quero dizer que são os dois, aí eu tenho uma terceira alternativa. Vi João e a namorada que passavam, aí eu coloco um Mzinho aqui no final, a desinência de pessoa no plural, que passavam mal. Aí significa que é o João e a namorada que estavam passando mal, tá? Eu coloco no plural esse verbo, significa que eu estou fazendo referência aos dois. Bem, sétimo problema, a indefinição de complemento. Maria quer viajar logo, mas sua mãe não quer. Sua mãe não quer o quê? Que Maria viaje logo? Ou sua mãe não quer viajar também tão logo, né? E aí nós temos que reescrever o enunciado. Maria quer viajar logo, mas sua mãe não quer viajar tão brevemente, ou não quer a viagem tão brevemente. Maria quer viajar logo, mas sua mãe não quer a viagem tão brevemente, ou seja, então ela não quer ir tão rápido. Ou, se eu estou falando que eu não quero, que a mãe não quer que Maria viaje rápido, né? Maria quer viajar logo, mas sua mãe não quer que ela viaje. Então, nesse segundo caso, eu estou fazendo referência à viagem da Maria e não mais da mãe, ok? O oitavo tipo, então, mau uso dos possessivos. O menino disse à mãe que sua irmã estava ao telefone. Então, vocês vão reescrever aqui, ó. O menino disse que a irmã estava ao telefone para a mãe. E aí o menino está querendo dizer que a irmã é que está ao telefone querendo falar com a mãe. Então, o menino disse que a irmã estava ao telefone, disse que a irmã estava ao telefone para a mãe. Então, ele disse para a mãe que a irmã estava ao telefone, tá? Ou o menino disse à mãe que a irmã dela estava ao telefone. Aí, nesse segundo caso, eu estou fazendo referência à irmã da mãe. Aí a irmã não é do menino, é da mãe, tá? Então, ficou assim, o menino disse para a mãe que a irmã, que a irmã estava ao telefone. Oi. Ou então, o menino disse à mãe que a irmã dela, da mãe, estava ao telefone, tá? Bem, e aí nós temos uma atividade, né? Um texto de 2009, uma manchete veiculada no jornal O Globo de 2009, em que diz assim, a prisão de Obama. Nessa época, Barack Obama, era o presidente dos Estados Unidos. Então, quando nós temos esse título aqui, prisão de Obama, da forma como está escrito, né? Aí a questão, a prisão de Obama,
Nós não sabemos se Obama é um agente, ele mandou prender, ele mandou fazer a prisão, ele é agente ou ele é paciente, se ele foi preso, né? Então, aqui é um tipo de ambiguidade estrutural. É aquele probleminha que nós vimos lá no início, a descrição da professora. Difícil distinção entre agente e paciente. Aí nós não sabemos se a professora foi descrita ou se fez a descrição. Da mesma forma, a prisão de Obama, não sabemos se ele foi preso ou se ele mandou construir a prisão, tá? Lendo o texto jornalístico, nós vamos ficar sabendo que se trata, na verdade, de Obama agente. Ele mandou construir a prisão de Guantánamo, né? Para abrigar os presos lá de Guantánamo. Então, na verdade, ele é o agente dessa ação. 5. Agora observe o texto que segue, publicado na Folha Sudeste, 6 de 1982, vejam só. Foi publicado no jornal, na chamada Folha Sudeste, e já foi utilizado, inclusive, em questão de vestibular. O texto diz o seguinte: as videolocadoras de São Paulo estão escondendo suas fitas de sexo explícito. A decisão atende a uma portaria de dezembro de 91 do Juizado de Menores que proíbe que as casas de vídeo aluguem, exponham ou vendam fitas pornográficas a menores de 18 anos. A portaria proíbe ainda os menores de 18 anos de irem a motéis e rodeios sem a companhia ou autorização dos pais, né? Do jeito que está aqui, primeiro, né? Do jeito que está aqui, dá a entender, né, que a portaria proíbe menores de 18 anos de ir a motéis e rodeios sem a companhia ou autorização dos pais. Parece que se os menores de 18 anos forem a motéis com a companhia dos pais ou com a autorização, isso é permitido, o que é ilegal, né? Isso não está na lei. Aqui deveria ter um ponto: a portaria proíbe que os menores de 18 anos de irem a motéis. Ponto. Rodeios só com a companhia ou autorização dos pais. Então, aqui, ao invés desse ezinho aqui, deveria ter um ponto, né? E reescrever essa segunda parte: rodeios só com a companhia ou autorização dos pais. Um outro problema também é que esse texto aqui, por exemplo, foi publicado em 6 de 1982. Como que a decisão atende a uma portaria de dezembro de 1991? Então, nós temos aqui um outro problema, né, desse texto, tá? Então, se trata de uma ambiguidade estrutural, né, por conta desse último período aqui. A falta de pontuação está causando essa ambiguidade estrutural, tá? Então, a portaria proíbe menores, deveria ser escrito assim, né? A portaria proíbe os menores de 18 anos a irem a motéis, ponto. Rodeios só com a companhia ou autorização dos pais, tá? Então, estamos caminhando agora para o final da aula. Nós vamos ver o caso da ambiguidade provocada por pronomes possessivos, tá? Porque o seu e sua na língua portuguesa pode fazer referência, né? Eu posso estar falando de uma terceira pessoa ou do interlocutor, porque as pessoas, ao invés de utilizarem o pronome de segunda pessoa, teu e tua, acabam utilizando o seu e sua também para segunda pessoa, tá? Vejam esse exemplo. Vou convidar a Patrícia e seu marido para jantar em casa. Na verdade, vou convidar a Patrícia e o marido de Patrícia. Se essa frase for falada, significará outra coisa. Vou convidar a Patrícia e o marido da pessoa com quem estou falando, teu marido. Porque se eu falo isso para você, ó, vou convidar a Patrícia e seu marido para jantarem lá em casa. Aí vai dar a entender que eu vou convidar a Patrícia e o marido da pessoa com quem eu estou falando.
Mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que eu vou convidar a Patrícia e o marido dela para jantarem na minha casa, e não o marido da pessoa com quem eu estou falando. Estão entendendo? Então, esse pronome possessivo gera muita ambiguidade. O professor Perini diz que percebeu essa diferença quando viu uma estrangeira escutando um disco de Maria Bethânia dizer para a amiga brasileira: sua voz é muito bonita. Então, imagine uma estrangeira escutando, na época, um disco da Maria na Bethânia, né? E aí ela fala: nossa, sua voz é muito bonita. A mulher que estava junto ali na sala com essa estrangeira simplesmente agradece: ah, tá bom, obrigada. Ela estava pensando que a estrangeira estava falando da voz dela, mas, na verdade, o que a estrangeira queria dizer é que a voz da Maria Bethânia era muito bonita. Então, vejam como o pronome possessivo, né, ele gera ambiguidade. Na verdade, deveria se dizer: a voz dela, Maria Bethânia, é muito bonita. Bem, vejam esse outro exemplo aqui, muito interessante, obviamente é uma piada. Num programa de TV, o locutor conta a seguinte piada. Um empresário chama seu contínuo, né, o subordinado, e pergunta-lhe: José, você conseguiu, como eu lhe pedi, o nosso gerente geral, para sabermos o que ele faz toda quinta-feira quando sai daqui? Ou seja, o empresário queria saber o que o gerente geral fazia toda quinta-feira quando saía do trabalho. E aí o subordinado falou: sim, segui, senhor, e vi que ele pegava seu carro e sua esposa e ia para a Barra da Tijuca. Aí o empresário vira para o subordinado e fala assim: pô, mas que programa mais bobo, após 20 anos de casado, pegar a mulher e carro e ir para a Barra? Aí o subordinado vira para o chefe e fala assim: chefe, posso chamar o senhor de tu um momentinho, um instantinho? Aí o empresário vira para o subordinado e fala: claro que pode falar o que foi. Aí o subordinado fala assim: bem, meu chefe, é a tua esposa e o teu carro que ele leva para a Barra. Então, vejam só, no primeiro momento, claro que é uma piada para gerar humor, num primeiro momento, o empresário achou o programa mais bobo do mundo. Nossa, o cidadão, depois de 20 anos de casado, levar a esposa, pegar o carro, botar a esposa no carro e ir passear na Barra. Mas mudou completamente o rumo da história quando mudou aí o pronome. Não era a esposa dele, do diretor-geral, né? Mas a esposa do empresário. Então, ele levava, quando o subordinado fala para o chefe, é a tua esposa e o teu carro. Então, aquilo que poderia gerar, nunca que o empresário imaginar que o diretor-geral estaria levando a esposa dele, no caso do empresário, né, estava traindo ele. Então, aí nós temos, como nós já vimos, uma ambiguidade estrutural causada pelo mau emprego, né? Pelo mau emprego do pronome possessivo. Claro que é uma ambiguidade intencional, porque nós estamos lendo um texto humorístico, tá? Uma piada, ok? Então, essa ambiguidade poderia ser evitada simplesmente trocando o pronome possessivo de terceira pessoa, seu, sua, pelo pronome possessivo de segunda pessoa, teu, tua. Ok? Então, concluindo, então, nós temos aqui no finalzinho da aula um gráfico que ajuda bastante, um resuminho, ó, polissêmica, ambiguidade polissêmica, envolve palavras que apresentam mais de um sentido, podendo ser evitada pela substituição do vocábulo problemático por outro equivalente, ou ainda pelo maior esclarecimento do contexto. A ambiguidade estrutural ocorre devido a problemas de construção, por exemplo, difícil distinção entre agente e paciente, má coordenação de enunciados, mau uso de pronomes relativos e os outros casos que nós vimos mais à frente, tá? Para terminar, nós temos um último texto, né, de Carlos Drummond de Andrade. O próprio título é ambíguo: vô caiu na piscina. O vô resolveu, a avó, né? A avó caiu na piscina. Ela resolveu mergulhar para tomar um banho ou ela tropeçou, caiu, né? Vejamos o texto. Tem só um trecho aqui, tá? Noite na casa da serra, a luz apagou. Entra o garoto. Pai, vô caiu na piscina.
Tudo bem, filho. O garoto insiste. Escutou o que eu falei, pai? Escutei. E daí? Tudo bem. Se não vai lá, não estou com vontade de cair na piscina. Não, pai. Você não acreditou em mim. Ah, você está me enchendo. Vamos acabar com isso. Eu acreditei. Quantas vezes você quer que eu diga isso? Ou você acha que estou dizendo que acreditei, mas estou mentindo? Fique sabendo que seu pai não gosta de mentir. Não te chamei de mentiroso. Não chamou, mas está duvidando de mim. Bem, não vamos discutir por causa de uma bobagem. Sua avó caiu na piscina, e daí? É um direito dela. Não tem nada de extraordinário cair na piscina. Eu só não caio porque estou meio resfriado. Aí o garoto sai desolado. Aquele velho não compreende mesmo nada. Daí a pouco chega a mãe. Eduardo, você sabe que Dona Marieta caiu na piscina? Até você, Fátima. Não chega o Nelson vir com essa ladainha? Eduardo, está escuro que nem um breu. Sua mãe tropeçou, escorregou e foi parar dentro da piscina, ouviu? Está com a vela acesa na mão, pedindo para que tirem ela de lá, Eduardo. Não pode sair sozinha, está com a roupa encharcada, pesando muito. E se você não for depressa, ela vai ter uma coisa, ela morre, Eduardo. Como? Por que aquele diabo não me disse isto? Ele falou apenas que ela tinha caído na piscina, não explicou que ela tinha tropeçado, escorregado e caído. E saiu correndo, nem esperou a vela, tropeçou, quase que ia parar também dentro d'água. Mamãe, me desculpe, o menino não me disse nada direito, falou que a senhora caiu na piscina e eu pensei que a senhora está se banhando. Está bem, Eduardo, disse Dona Marieta, safando-se da água pela mão do filho e sempre empunhando a vela que conseguira manter acesa. Mas de outra vez, você vai prestar mais atenção no sentido dos verbos, ouviu? Nelson falou direito. Você que teve um acesso de burrice, meu filho. Mas tudo isso, gente, provocado pela ambiguidade do verbo cair. Cair na piscina. Fulano caiu na piscina. Ele mergulhou para se banhar, né? Ele está tomando banho de piscina ou ele tropeçou e caiu na piscina? Tudo isso é que gera essa confusão nessa família, tá? Então, primeira questão. Que expressão de sentido ambíguo fez com que o pai não entendesse o que o filho queria dizer? Que sentido essa expressão pode ter? Então, a expressão cair na. Eu posso ter de alguém que caiu, tropeçou, alguém que está praticando uma ação por própria vontade. Então, por isso que diz, ó, cair na folia. Não significa que a pessoa levou um escorregão na folia, né? Cair na folia significa que ela entrou na festa, na dança, está curtindo, né? Então, essa expressão cair na pode ter mais de um sentido, né? Outras expressões com verbo, né? Outras expressões com verbo cair produzem também efeitos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Produzem também efeitos de sentidos diferentes. Você conhece alguma? Então, nós temos outras expressões, como, por exemplo, como eu acabei de falar, cair na folia, cair na noitada, né? E não significa que nós vamos entender literalmente, né? Cair na noitada no significado de tropeçar, porque isso aí já está tão enraizado, né, no senso comum, de que cair na folia é você estar curtindo, estar dançando, e não que você levou um tropeção. Então, se você quiser dizer que alguém caiu mesmo no sentido literal de ter escorregado, você tem que dizer, e fulano saiu para curtir a folia, acabou levando um escorregão, acabou escorregando ou tropeçando. Você vai precisar dizer de outra forma, porque no senso comum, cair, né, cair na piscina, cair na água, cair na folia, cair na noitada, dá essa ideia de livre e espontânea vontade, algo prazeroso, né, de alguém fazer alguma coisa por própria, com intenção, por própria vontade, né? E aí chegamos ao fim da aula 13, né? Se a ambiguidade é um problema, e aí vocês já podem responder essa questão, né? A ambiguidade é um problema?
é um problema só se ela for involuntária, né? Não intencional, quando você comete ambiguidade sem saber que está produzindo ambiguidade. Porque quando a ambiguidade é proposital, é intencional, ela é utilizada como recurso estilístico, né? Como, por exemplo, nas piadas para provocar humor, né? Em textos publicitários para chamar a atenção do interlocutor, né? Então, nós precisamos ficar atentos para o fato de quando a ambiguidade não é intencional. E aí sim ela vira um problema de má construção do texto, tá? Porque ela vai dificultar, obviamente, a compreensão do texto. Ok? Então, qualquer outra dúvida, me procurem pela sala de tutoria, tá bom? Vou encerrando, então, essa aula aqui e qualquer dificuldade, vocês podem me procurar pela sala de tutoria. Até a próxima aula.